Pessoal, não parece não, mas estamos aqui, ó, preparando uma paella. Para quem não sabe, a paella ela é um prato espanhol, né? Da região de Valência ali. Tem várias histórias, mas uma delas é que ela foi inventada ali na Grande Fome e as pessoas juntavam, fazia ali um juntado de tudo que tinha e fazia comida para todo mundo e tal. Mas são várias histórias, tem várias fontes aí. Você escolhe a história que você acha interessante para você. Mas em segundo lugar é o seguinte, o mais importante de tudo é que é um prato simples demais de fazer e muito saboroso. E o fato de ser numa frigideira, né? É dos nomes também, uma das origens do nome, o pessoal fala que é o fato de ser feito numa frigideira, por isso que o nome é paella e tal. Mas o que acontece? A paella você pode colocar o que você quiser do seu gosto, entendeu? Nessa daqui hoje, eu estou fazendo uma versão hoje um pouco mais abrasileirada, né? E eu tô colocando linguiça de porco, bacon e peito de frango. Mas eu poderia colocar aqui coxinha de frango se eu quisesse, carne de porco e, ou seja, o que eu quiser. E vou acrescentar aqui os mariscos, correto? Mas qual é a maneira de preparar esse prato? Geralmente eu começo, o que se começa dessa maneira, e quando você faz uma de marisco é a mesma coisa. Você vai dar primeiro você vai cozinhar os mariscos, no caso o polvo, né? Ali vai dar uma cozinhada e tal, e você vai guardar a água dos mariscos que você cozinhou, correto? E aí você vai passar eles na panela, na frigideira, com azeite e com o seu tempero. Você vai reservar o que você está passando ali na frigideira, correto? Eu agora vou reservar essa parte aqui de carne, correto? Mas eu poderia colocar outras carnes aqui. Isso fica a seu critério. Você vai fazer de acordo com a sua criatividade. É uma coisa muito pessoal de cada um, entendeu? Se eu quiser fazer a valenciana, então eu vou lá, busco uma fonte de informação sobre a paella valenciana e faço uma valenciana só de marisco, né? E essa coisa toda, fazer ali de acordo com o Mediterrâneo ali, com o que tem no Mediterrâneo. E a gente aqui no Brasil, a gente é muito rico, né? A gente tem muita coisa. Então a gente pode fazer com o que quiser, né? A gente pode usar e abusar aí da criatividade. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu fiz, né? Estou mostrando para vocês aqui, é isso. Estou aqui dando uma preparada nisso aqui. Agora eu vou reservar isso aqui, entendeu? E vou vir com os mariscos e vou fazer a mesma coisa. Eu já volto daqui a pouquinho com vocês com os mariscos. E depois eu vou fazer a mesma coisa com o arroz e depois eu coloco tudo junto. E se eu tivesse fazendo só de marisco, eu iria usar a água que eu usei para cozinhar o marisco e vou colocar o arroz para cozinhar naquela água, correto? Na água ali da, do camarão, na água do polvo ali, que eu vou dar uma ferventada e tal, essa água ali eu tiro. Então o que, que acontece? É isso, aguarda aí os próximos capítulos, vou ver se a gente consegue bater espaço aqui para poder gravar. Um abraço. Isso aqui é a parte dos mariscos. Eu estou adicionando um pouquinho de azeite aqui, porque o marisco não tem gordura, né? E eu preciso de dar uma meia dourada nele aqui, uma queimadinha nele aqui, para ele deixar o sabor dele aqui na panela, correto? Então o que, que eu faço? Eu dei uma ferventada nele, tá aqui ó, a aguinha dele. Ferventei ele aqui nessa panela mesmo, entendeu? Esse aqui é aquele kitzinho que a gente compra pronto, pessoal. Já vem ali as porçõezinhas separadas e tal. É um kit barato, um kit rápido, né? E para quem quer fazer assim no domingo, rapidinho, para a família e tal, é legal. Agora, se você quer fazer uma coisa top, compra o seu polvo separado, né? Compra a sua lula separada, compra tudo separado e faz e fica top demais. Então o que acontece? Aqui ó, eu estou aqui dando uma fritadinha nela aqui, não é fritar pessoal, eu só vou dar uma secadinha da água dela, tirar o sabor dela, deixar aqui. Por que, que eu quero o sabor dela aqui? Porque aqui depois eu vou torrar o arroz aqui, entendeu? Eu acompanhei, eu tive o privilégio de acompanhar um espanhol de verdade, né? Um espanhol nativo, fazendo uma paeja lá no Yacht Clube do Espírito Santo. E eu fui nos anos 90, ele fazia uma paeja gigante lá, né? E tinha um dia especial lá da comemoração que eles faziam isso.
e eu filmei ele na época, né, fazendo essa paella lá. Eu trabalhei por 30 anos com audiovisual e eu tive o privilégio de filmar esse espanhol lá. Então, como que ele fazia? Ele pegava tudo igual, exatamente igual eu estou fazendo aqui. Ele vem, dá aquela fritadinha, entendeu? As coisas, vai tirando. O tacho dele é 10 vezes maior do que esse aqui, era um tacho gigantesco, entendeu? E aí ele vai fritando aqui, entende? E ele vai reservando, igual eu reservei a linguiça, o bacon aqui, entendeu? A linguiça e o bacon para depois acrescentar no prato para o cozimento do arroz, correto? Mas a ideia a princípio é essa daí, entendeu? Estou tentando, não sou profissional, eu sou uma pessoa que sou amante da culinária simplesmente, mas é isso. Eu vou pôr um pouquinho de alho aqui, vou pôr um pouquinho de alho aí para poder dar um pouquinho de sabor mais nisso aí. O alho vai ficar aí no nesses mariscos aí, nessa. E aí depois a gente vai acrescentar isso aqui no no arroz. Mas vai vir a próxima parte agora é a fritura do arroz. Eu vou fritar um pouquinho mais esse alho aqui, deixar ele pegar um pouquinho mais de sabor aqui. Posso, se eu quiser, eu posso acrescentar um pouco mais de azeite. Entendeu? Não é para descascar não, tá ok? Eu vou acrescentar uns camarões aqui com casca, vou tirar só a cabeça, né? E vou colocar uns camarõezinhos para dar um saborzinho também, um camarãozinho sete barba que eu ponho ali. E aí eu volto depois a parte do com a parte do arroz. Aqui, ó, esse aí é o camarão sete barba que eu vou adicionar, mas eu quero alguns com rabo e tudo, ó. Entendeu? Vou colocar um camarãozinho desse tipo aqui, ó. Vai dar um visual legal e vai dar sabor, né? Que esse camarãozinho é muito saboroso. Pode ir jogando aqui, sem descascar, por favor. Eu tô aqui com a minha esposa e minha filha me ajudando. E aí é isso. Pessoal, a ideia de colocar a carne, a linguiça, o bacon, também tem uma vantagem pelo seguinte. Porque a criança, por exemplo, aqui em casa eu tenho 4 crianças, que não gosta de marisco, você pega a carninha e coloca no prato dela, correto? E pode ir jogando aqui. E aí fica um prato mais democrático, né? Não fica só para os adultos ou só para quem gosta do marisco, porque realmente tem gente que. Às vezes tem gente. Eu já conheci pessoas que falavam que não gostavam de marisco, mas sem conhecer, sem ter nunca ter provado. E isso é natural. Depois que prova, vê o sabor, essa coisa toda, aí o jogo muda, né? Porque muitas das vezes não gosta por preconceito, né? Por não conhecer o prato, não conhecer a especiaria em si, entendeu? Então tá aí, ó. Eu já tá vendo que tá chegando no ponto aqui. Vou acrescentar mais uns camarãozinhos. Se puder jogando os camarãozinhos aqui, eu fico grato. E eu volto com o arroz para poder. Não é para descascar o camarão, entendeu? O camarão é para dar um visual. Olha o visualzinho que ele vai dar. Pessoal, ó, tô com uma quantidade generosa aqui de azeite, entendeu? Vou colocar bastante alho, entendeu? Ó, bastante alho mesmo. Eu preciso da cebola cortada. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui a cebola cortada, entendeu? E aí eu vou sentar o arroz aqui, ó. Por quê? Eu vou dourar o arroz, o alho, a cebola, tudo junto. Porque na medida que eu estou dourando o arroz aqui, a cebola, o alho vai fritando, né? O alho vai fritando e a cebola vai fritando junto. Eu vou acrescentar agora a cebola e nesse momento aqui agora, eu vou torrando tudo junto aqui, ó. Essa cebola vai ficar torradinha, entendeu? Eu antigamente, eu fazia ela, inclusive, eu fazia com
Vou fazer ela queimar mesmo quase no ponto do arroz árabe, entendeu? Então eu vou aqui, ó, torrando isso aqui, entendeu? Até queimar essa cebola. Você pode ver que tem bastante alho, bastante azeite aí, tem bastante alho, entendeu? E outra coisa que eu faço nesse momento que eu estou fazendo aí, eu pego o açafrão e acrescento o açafrão já aí no arroz, entendeu? Eu já acrescento o açafrão diretamente no arroz aí. Por quê? Porque esse arroz, ele vai absorver esse açafrão, correto? E fica muito top mesmo. Isso aqui você pode fazer com galinhada, você pode fazer com o que você achar que tá legal. Ó, eu coloquei um pacotinho desse aqui de açafrão, entendeu? Eu venho e coloco também um pouco de páprica. Já coloco no arroz também. Por quê? Esse arroz ele vai fritar. A páprica não vou colocar toda não. E ele vai fritar e vai absorver esse tempero aqui, correto? Ó. Pode ver que já começa ali já ser absorvido pelo arroz. E a cebola vai soltando ali o sabor dela, o alho vai soltando e vai impregnando no arroz. Esse arroz depois ele fica solto, que fica uma coisa maravilhosa. E então o que acontece? Ó, tá vendo como é que já tá absorvendo as cores? Já tá ficando um arroz bem top, entendeu? Eu tenho outros tipos de panelas aí que eu uso. E, ô Ed, coloca para mim, por favor, uma água esquentar ali na garrafa, por favor. Garrafa térmica aí. Além de pôr aquele caldo ali, pessoal, do marisco, que tá aqui reservado o marisco, ó. E eu vou pôr um pouquinho mais de água se precisar. Então já deixo uma água quente, porque o que acontece? A paeja depois, o correto, o certo, é você vai pôr ela, começou a ferver, você desliga e deixa o arroz chegar só no calor da panela ali. Ele fica em média uns 10 a 15 minutos, terminando ali de absorver ali o calor para chegar no ponto. Porque se você deixar no fogo para cozinhar no ponto, costuma queimar o fundo, dá aquela rapa. A rapinha é gostosa, mas se você não tiver um controle legal, você vai queimar o fundo, entendeu? Então o que você faz? Você coloca, na hora de colocar os mariscos ali, as outras coisas, vou mostrar para vocês na frente. Você vai adicionar o aquele caldinho ali e a água e vai deixar. Começou a ferver, deixou ferver um pouquinho ali, 5, 6 minutos. Porque o arroz ele cozinha com 12 minutos, né? O restante você deixa chegar ali uns 10 minutinhos tampado. De preferência, se você tiver um pano, cubra com um pano. Entendeu? Um pano, você umidifica esse pano e joga por cima e deixa ele acabar de chegar ali. Fica maravilhoso. Ou papel alumínio, você escolhe aí de sua preferência qual a ferramenta que é mais adequada para você, até mesmo uma tampa. Aqui provavelmente hoje eu vou usar uma tampa, ou até mesmo uma outra panela por cima aqui e deixar chegar, entendeu? Porque eu não me programei. Na verdade eu estava com esse kit aí guardado no freezer e resolvi fazer. Voltaremos daqui a pouco, pessoal. Segura aí, estamos voltando. Pessoal, vamos voltar agora aqui, ó. Antes de começar aqui, né, de colocar ali os mariscos, porque isso aqui foi muito rápido, entendeu? Deu uma paradinha aqui de gravar aqui de uns 5 minutos já, ó, porque depois que a panela absorve o calor também, aí se você não, esse pedaço maior assim eu deixo para poder colocar por cima. Mas aí eu pego um pouquinho desse pimentão e dou uma meia fritadinha nele aqui, que ele também, nessa friturazinha aqui, ele vai adicionar mais sabor no arroz. Porque o que interessa aqui, na verdade, é o conjunto da obra, né? Mas o arroz que é na minha visão,
no meu universo de sabor meu, pessoal, que é de cada um isso, né? O arroz para mim fica maravilhoso, ele absorve toda essa alquimia de sabor que tem aqui, ó, e a coisa vai ficando muito, muito, muito legal. Então a gente dá uma fritadinha nele aqui, né? Ele vai dar aí uma meia fritada. Cozinha, não é fritar, entendeu, galera? É deixar ele soltar um pouquinho aqui exalar um pouquinho aqui do cheiro dele aqui, entendeu? E mesma coisa que a gente fez ali com a cebola e com alho, ó. Você pode ver que o arroz já tá bem dourado, ó. Fica um troço maravilhoso. Quer ver? Eu vou fechar um pouquinho mais próximo para vocês verem. Olha só para você ver aqui, quer ver? Ó, olha só, entendeu? Então o que acontece? Eu agora, eu venho com todas aquelas coisas que eu passei ali antes e vou acrescentar aqui, ó. Vou acrescentar aqui aquela linguiça com o bacon, entendeu? Vou dar uma mexida exatamente para poder dar aquela mistureba legal aí. E aí o que acontece? Eu venho agora, principalmente os pedaços de carne, eu deixo mais pro fundo, onde a carne vai precisar de cozinhar um pouquinho mais, né? Acho que ela já foi grelhada aqui antes, aqui junto com o bacon, também pegou sabor e tal. E aí o seguinte, eu acrescento os mariscos aqui que foram também dado uma grelhada, né? Aí eu já não mexo muito mais não, entendeu? Eu só dou aquela adicionada aqui, entendeu? Carninha por baixo. Ó, é um prato muito simples. Eu tô gravando com vocês aqui, eu parei pouquíssimas vezes de gravar, poucos minutos, não é muita coisa. Se você fizer num tempo geral, você vai gastar aí, vou colocar 1 hora para você fazer um prato desse aqui, mas é bem menos. Aquilo ali é a água dos mariscos, entendeu? Fica a seu critério também, não é obrigatório, você vai colocar se você quiser. Como eu falo, eu acho que cozinha é uma coisa muito pessoal de cada um faz ali o que acha que legal, o que seu bolso alcança. Lógico que podia estar fazendo isso aqui com camarão VG, com isso, com aquilo, mas é um prato barato, entendeu? Um prato super barato. Eu já esquentei um pouco a água aqui, ó. Vou acrescentar agora um pouco de água, um poucozinho mais de água, ó. E aí, o que eu vou fazer agora aí? Eu vou testar o sal. Apesar de que eu acho que o sal tá bom, porque o bacon tem sal, a, a linguiça tem sal, correto? E aí eu vou testar o sal. Vou colocar um pouquinho mais de o branco desse telefone parece que não tá legal, cara. Porque ela tá muito mais colorida do que tá aí na imagem. E iPhone, pessoal. Eu particularmente não sou muito chegado nesse negócio de iPhone, não. Mas, como o meu telefone estava descarregado ali, aí eu tô usando o telefone da minha esposa aqui. Mas eu jamais vou comprar um iPhone. Pera aí, pessoal. Agora, o que eu vou fazer? Ó, vamos testar aqui o sal, correto? Vamos ver como é que tá esse salzinho aqui. Eu posso pôr sal. Vamos colocar um sal. Eu particularmente gosto da comida um pouquinho mais chegada no sal, entendeu? Graças a Deus não tenho problema de pressão alta, eu tenho 56 anos e... Mas isso aqui, pessoal, é um prato que eu fazia muito, eu faço há muitos anos, desde a minha juventude. Eu tenho uma panela ali, que ela é gigante. Eu, eu colocava
5 quilos de arroz de vez. A galera vinha comer aqui em casa, né? Vinha uma galerada aqui. E aí eu fazia aquele monte. Tá ficando legal aí, filho? Imagem. E aí é isso, eu acrescentei o sal. Você acrescenta o sal de acordo com o seu sabor de sal. E vai, ajeita ela aqui. Agora eu vou ajeitar ela aqui. Ó. Você pode ver que o arroz já absorveu um pouco da água, né? O arroz absorveu bastante aqui a água. E essa água aí é o suficiente para cozinhar ele. Porque o arroz é mais a questão de tempo mesmo ali do cozimento dele, viu? Depois que ele ferve, ele tem um tempo certo para. Aí eu venho com isso aqui, ó, eu não faço muita frescura não, tá? Eu venho aqui, ó, coloco aqui porque tem gente que não gosta, tem gente que gosta, né? Aí tira, coloca, faz o que quiser. Eu ainda coloco umas pimentas no meu prato, gosto de uma pimentinha. Então o que acontece, ó? É um prato lindo, saborosíssimo, entendeu? É um prato único, né? Você pode usar sua criatividade e fazer como você quiser. Até com carne seca, se você quiser, você faz, cara. É uma coisa legal. Mas valeu, a gente volta daqui a pouquinho para mostrar. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Ó, eu, por exemplo, como eu tô com pressa, eu vou tampar aqui, ó, com essa bacia aqui, ó. Entendeu? Ó, uma bacia. Ó, ó. Pessoal, tá aí, passou mais ou menos. Na verdade, eu marquei 15 minutos. Deixei ferver aí durante 5 minutos depois que eu coloquei a tampa. Desliguei o fogo e vou tirar a tampa agora, correto? Olha que coisa linda que feito, ó. Correto? E aí o seguinte, olha só. Ó, eu só liguei o fogo agora para poder fazer uma gracinha. Você escutar o barulhinho, ó, do arroz fritando, ó. Não sei se está dando para você ouvir aí. Mas olha, ó, o arroz já está cozido. Se eu quiser, eu posso deixar mais um pouquinho aqui, entendeu? Mais um tempinho. E o cheiro, tá o cheiro característico da paella, né? Que é aquele cheirinho indiscutivelmente maravilhoso. O que que eu faço, pessoal? Eu sou chegado no azeite. Eu sirvo no meu prato, ainda jogo um azeite. Eu fiz ali uma vinagretezinha de pimenta, que depois eu vou mostrar para vocês. E sirvo com vinagretezinho de pimenta. Então, olha só, é um prato lindo, 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 né? Um prato simples de fazer, entendeu? Você pode ver que... E não fica caro, entendeu? Aqui, provavelmente, aqui, esse prato todo aqui, isso aqui dá o quê? Tranquilamente umas 10 pessoas isso aqui dá, entendeu? Gastei aqui... Não gastei 100 reais. Cento e poucos reais, entendeu? Então, acho que vale a pena fazer. Vou servir agora, vou levar para a mesa, né, e servir. E aí faço mais uma imagem para vocês ali. Fica aí, curte, compartilha e deixa o seu like. Se inscreva também aí no canal, né? Deixa eu testar aqui o sal, ver como é que ficou. Perfeito. E vamos levar para a mesa. Pessoal, agora eu vou servir um pouquinho aqui para vocês verem que ponto que ficou. Ficou muito top aqui, ó. Os pedacinhos de bacon, pedacinho de frango que eu coloquei, porque tem minhas princesinhas aqui, elas não comem marisco, né? Aqui, ó, o polvo. Esse prato aqui é meu. O camarãozinho, né, pessoal? Aqui, ó, 7 barbas, ó, camarãozinho barato mesmo. Quem quiser um camarão mais caro, coloque. Aqui a linguicinha. Então, o que que acontece? Eu tô servindo aqui, ó. Tem aqui, vou ver se eu acho aqui uma lulinha, ó. Lulinha, outra lulinha. E vou servir aqui, ó. Eu fiz aqui uma vinagretezinha de cebola roxa
com pimento dedo de moça. Aí eu coloco aqui, tem que ter, né, uma pimentinha, ó, eu gosto. E vem aqui, ainda dou um banho de azeite aqui para dar uma lubrificada. Entendeu? E é isso, ó. Top. Tá aí já as figurinhas esperando. Ali a Letícia Alves, aí, gatinha. Aí, agora é só saborear, pessoal. Um abraço. Até mais.